No link da descrição, eu vou colocar um vídeo anterior que eu gravei sobre o livro, esse livro aqui, ó. Como se tornar sobrenatural, do Dr. Joe Dispenza. Quem segue o trabalho da Elaine Uritz, é difícil, né? Assim, um dia eu vi um documentário dela muito bonito mesmo, de quando ela estava no fundo do poço, assim, e essas fases que ela foi se reerguendo. E muita coisa, na hora que eu li esse livro, eu verifiquei que muita coisa que ela transformou, que é as técnicas do holograma, a base que ela trabalha veio desse cara que também tem um olhar muito científico da coisa. E aí, eu gravei um vídeo que aborda no capítulo 1, que fala sobre o modo de sobrevivência. E se a gente não tomar cuidado, a gente tem uma reação química no cérebro, que esse modo de sobrevivência, e eu compartilho, inclusive, um diagnóstico que eu tive. Meu cérebro paralisava, eu ficava igual AVC. 3 internação na UTI, sequelas permanentes, e não tinha lesão. Até que foram descobrindo que tinha comprometimento das funções neurológicas. E eu entrava numa carga de adrenalina muito grande, eu paralisava. Então, imagina o perigo de você paralisar, né? E o que acontecia? Não era no momento do nervoso. Eu paralisava depois que as coisas se acalmavam. E é aí que mora o perigo. Porque quando você tá nervosa, tem pessoas ao seu redor tentando te acalmar. Agora, quando você tá na calma, às vezes você tá sozinho, tá tudo bem. E aí mora o perigo. E hoje a gente tá entrando numa fase pós-pandemia que muitas pessoas já ficam... Tá normal esse modo de sobrevivência. E aonde a gente quer chegar com esse modo de sobrevivência? A você entender a parte cerebral. Como é que seu cérebro vai lidar com as coisas externas para a gente poder fazer uma reprogramação mental. E aí no capítulo 2, ele aborda uma coisa, sabe? Aí eu vou falar da lei da atração, que muita gente não acredita, mas eu fiz vários testes que funcionou. Porém, a lei da atração, para ter efeito, você também tem que estar disposto a atravessar numa expansão de consciência, reforma íntima. Isso dá muito trabalho. E atravessar a catarse. A vida também vai te passar coisa ruim. E você vai ter que falar assim, ou eu enfrento a tempestade, ou eu enfrento a nevasca. E vou caminhar. Ou eu deito ali no gelo e aceito a realidade que eu tenho até congelar. É isso. Então não existe um resultado da lei da atração sem passar na catarse. Então, primeira coisa, veja o vídeo anterior, que eu vou colocar na descrição, para você entender como é que teu cérebro está entrando nesse modo de sobrevivência. Cada um tem um jeito, para você não chegar no ponto que eu cheguei, ok? O segundo passo é você entender por que você vive alguns ciclos. Vou dar um exemplo. Quando a pessoa se separa, às vezes ela vai ver e ela acaba encontrando indivíduos com os mesmos defeitos que o anterior, ou até pior. E aí ela acaba voltando para essa pessoa. Ou ela acaba ficando sozinha porque ela se acha incapaz de encontrar coisa melhor. Então, o que nesse capítulo 2 ele também fala? Você condiciona. Eu vou ler, eu sou muito fiel aos textos. Então, presta bem atenção no que eu vou falar agora, ó. Considere por um momento que cada uma das pessoas ou coisas a que você dá muita atenção é conhecida em sua vida, porque você a experimentou. Como mencionei antes neste capítulo, você tem uma rede neurológica no cérebro para cada uma dessas coisas. E quando você tem aquela carga de adrenalina, você compromete essa rede, comprometendo as funções, que aí entra o modo de sobrevivência.
Como elas estão mapeadas em seu cérebro para cada uma dessas coisas, você as percebe, experimenta a partir do passado. Então a gente tem a tendência de recondicionar a sempre viver um looping, sempre viver as mesmas situações do passado. Por isso que é difícil cocriar. Quanto mais experimenta, mais automáticos e enriquecidos se tornam os circuitos neurais para cada uma delas, porque a redundância das várias experiências continua reunindo e refinando mais e mais circuitos. É isso que a experiência faz. Ela enriquece o cérebro. Assim você tem uma rede neurológica para o seu chefe, uma rede neurológica para várias coisas. E aqui ele monta uma rede neurológica gigante no livro. Olha quantas coisas a gente cria. Então, assim, toda hora você está voltando num condicionamento automático do passado. É aquela rotina. Sabe quando você dirige, quando você percebe, você já chegou? Você não fica assim, passei, pus na primeira, liguei o carro, apertei a embreagem, o acelerador. Quando você vê, você já chegou. E para o cotidiano é a mesma coisa. Então, assim, a nossa rotina pode ser um tiro no pé. E aí a gente não consegue cocriar. Olha o exemplo. Olha o quanto a gente sobrecarrega nosso cérebro, tá? O mundo inteiro lembra, para essa rede funcionar, existe uma ação automática, mas existe um sentimento. Então eu faço uma ação automática, mas é aquele sentimento que vai me fazer voltar para esse passado e viver tudo aquilo de novo. Tem um filme muito interessante que me lembra, esse filme é antigo, mas A Casa do Lago. Sandra Bullock e Keanu Reeves. Excelente. Eles vivem um amor em tempos diferentes. Então é como se fosse um recondicionamento de futuro e passado. Olha só. Faz um checklist para ver o quanto você sobrecarrega o teu cérebro. Amigos, família do cônjuge, rosto, corpo, dor, Snapchat, Twitter, Instagram, mensagem de texto, WhatsApp, celular, LinkedIn, YouTube, Facebook, e-mail, computador, TV, notícia, compromissos, roupas, doenças, problemas, futuro, passado, exercício, comida, animais de estimação, dinheiro, casa, carro, inimigos, colega de trabalho, chefe, emprego, parceiro, filhos, pais, irmãos, ex e parentes. Você percebeu que quase você não inclui você nessa rede de mapeamento? Então, como é que a gente vai começar a não sobrecarregar essa rede de mapeamento? Porque hoje, com a aceleração das coisas, a gente quer trabalhar toda essa rede de uma vez, sobrecarregando o cérebro. E aí você não consegue meditar, você não consegue se desligar, você não consegue entrar em tempo zero. O que é tempo zero? É eu não pensar em nada. E antes de você trabalhar o mapa de visualização para desejar alguma coisa, você tem que aprender a entrar nesse tempo zero. Então, o que você vai ter que fazer? Diminuir o tempo gasto com esses itens. Volta no vídeo, vai anotando. Volta no vídeo, vai anotando no caderno mesmo. Então, você precisa reduzir esse tempo nessas pessoas, para ter mais tempo para você e o autocuidado. Então, assim, de rede social, o que dá para eu diminuir? Minha atenção com os amigos. Se tiver aquele amigo que te leva problema todo dia e ele só fala dele, isso vai te esgotar. Você tem que ser um ombro amigo, mas reduz esse tempo. Tá? Não viva pro outro. Lembre-se de uma coisa, a responsabilidade é do outro. Às vezes, quando uma pessoa fica te jogando problema, porque ela não quer ter a responsabilidade de resolver. Te jogou o problema, fala assim pra ela: e o que você quer fazer com isso? Joga a responsabilidade nela. Você vai ajudar ela a crescer, tá? E vai esgotar menos sua energia. Então, vai diminuindo esse tempo gasto para não ficar sobrecarregando.
Então, beleza, Sandra, anotei todos os itens e vi o que eu consegui diminuir aqui. Agora você vai no autocuidado. Hoje eu vou mudar minha rotina. Eu vou criar um hábito de passar um creme todas as manhãs, protetor solar, todas as manhãs. Na correria eu fazia isso? Não. Aí não adianta eu usar um creme para diminuir rugas à noite se eu não protejo de manhã pelo meu dia. Começa a quebrar a rotina. E o autocuidado é muito bom, porque você acaba voltando para você. Você desliga um pouco de doação de energia e você doa a energia um pouco para você. Então, diminuindo esse gasto de energia excessivo com o externo, aumentando o gasto de energia interno, depois você vai começar a tentar meditar. Eu não gosto de meditar, então o que às vezes eu faço? Eu só fecho os olhos e tento não pensar em nada. Faça a respiração de 4 tempos. Você puxa o ar em 4 segundos, segura em 4 segundos e solta em 4 segundos por 4 vezes. Isso me ajuda a me conectar com o tempo zero. E depois eu começo a visualizar o futuro que eu quero. Lembre-se, o BO aqui da sua vida é que ele está te recondicionando a viver coisas do passado repetidamente. E geralmente as coisas ruins. Porque a gente dá mais atenção nas coisas ruins. Então, seu cérebro sempre vai focar no que você dá mais atenção. Combinado? Você viu que a tarefa é grande, mas a transformação é extraordinária. Um beijo.